Olá, em nome da Ford College, dou as boas-vindas a mais este Explainer. Depois daquela nossa lição anterior, que foi super prática, sobre a entrega final de apresentações, chegou a hora de mudar de marcha. Hoje, a gente vai literalmente abrir o capô e examinar as engrenagens de um sistema fascinante. Então, vamos mergulhar nisso com tudo. O nosso grande objetivo aqui é desvendar os conceitos teóricos centrais que formam a base da arquitetura da Solana. É um mergulho direto nas fundações teóricas que mantêm as redes descentralizadas, coesas, velozes e, acima de tudo, extremamente seguras. O nosso roteiro de hoje está dividido rapidinho em 5 partes. Primeiro, o desafio do tempo. Depois, 3 conceitos teóricos centrais. Em seguida, a prova de história vista como uma partitura musical. Vamos para um cenário prático de ordenação e, para fechar o dia, os trade-offs e próximos passos. Vamos começar. Parte 1. O desafio do tempo. Ou seja, estabelecendo ordem em livros razão distribuídos. Olha só, antes da gente analisar qualquer mecanismo específico, é preciso dar um passo atrás e encarar de frente o maior obstáculo da ciência da computação moderna. Pense numa rede onde milhares de computadores independentes operam ao mesmo tempo. Surge logo um desafio monumental. O que aconteceu antes do quê? Sem um relógio centralizado ditando as regras, imagina um cruzamento super movimentado numa cidade gigante, só que completamente sem semáforos. Caos total, né? Como é possível estabelecer o tempo e a ordem dos eventos de um jeito que todo mundo possa verificar? Esse é exatamente o gargalo que precisa ser resolvido de forma super elegante, muito antes da gente sequer pensar em alcançar um consenso final sobre o estado da rede. Entrando na parte 2, 3 conceitos teóricos centrais. Aqui vamos construir o nosso vocabulário compartilhado. Bom, para a gente não confundir o ato de ordenar eventos com o ato de finalizar o estado da rede, a solução para aquele nosso desafio do tempo precisa ser dividida em 3 pilares distintos. O primeiro conceito é a marca temporal verificável. Na prática, o que é isso? É criar compromissos criptográficos. É tipo uma função de encadeamento onde cada novo elo da corrente depende matematicamente do elo anterior. Essa cadeia de hash cria um registro simples e ininterrupto de uma sequência. E o mais legal, é extremamente barato para qualquer participante da rede verificar isso, mas é computacionalmente quase impossível de falsificar. Isso prova que algo existiu após um certo ponto, criando uma ordem intrínseca e inquebrável. O segundo conceito é a primitiva de ordenação. Nos sistemas tradicionais, a ordem das transações só é decidida lá no consenso final, o que, convenhamos, pode ser absurdamente lento. Já uma primitiva de ordenação cria um sinal completamente separado, uma verdadeira pré-ordem. Quando a gente separa a ordenação do consenso, a rede consegue processar e organizar os eventos localmente muito mais rápido. É um mecanismo desenhado especificamente para reduzir a latência, permitindo que a rede toda se organize de forma super ágil, antes mesmo de buscar qualquer aprovação final. E aí, claro, chegamos à camada inevitável de tudo isso, o consenso. Porque mesmo com o tempo perfeitamente marcado e uma pré-ordem organizada em velocidade recorde, o sistema ainda precisa absolutamente de uma camada de consenso. É ele um motor que pega essas propostas e essas evidências de ordenação e transforma tudo num estado final irreversível. Sem o consenso, a marca temporal é só uma evidência muito boa, mas não um acordo social que sela a verdade da rede. Conectando todos esses pontos de forma esquemática para a gente visualizar bem, as cadeias de hash provam a precedência. Os sinais de pré-ordenação reduzem a latência para a rede localmente. E a votação, ou eleição, finalmente produz aquela finalidade global. Quando os arquitetos de software escolhem usar essas ferramentas, eles estão ativamente fazendo uma troca, equilibrando altos custos de processamento por um rendimento simplesmente gigantesco, o famoso throughput. Fica muito claro aqui que não dá para misturar esses 3 elementos. Eles trabalham juntos, em harmonia total, mas executam funções completamente diferentes na máquina. Parte 3. A partitura musical. Vamos montar o modelo mental da prova de história. Para a gente solidificar esse entendimento que é mais abstrato, nada melhor do que uma metáfora bem visual, um modelo mental super acessível. A prova de história pode ser vista como um metrônomo incansável que está ali gerando uma partitura musical. O metrônomo dita o ritmo constante, carimbando o tempo sem parar, e as transações são injetadas nessa partitura como se fossem notas musicais. Todos os músicos da orquestra podem simplesmente olhar para essa partitura e saber exatamente o momento em que uma nota deve ser tocada, sem precisar parar a música toda e debater cada batida com os colegas do lado. Só que a banda tocando a música em conjunto, executando de fato a peça harmônica, isso é o papel do consenso. A partitura sozinha, por mais perfeita que ela seja, não faz o show acontecer, certo? A regra de ouro aqui é a seguinte: a partitura fornece a evidência de ordenação, não o consenso social.
A prova de história prova rigorosamente quando a nota foi tocada de uma forma puramente matemática e incontestável. Mas, se rolar uma disputa ou uma falha na orquestra sobre quais notas mantendo a versão final da música, os membros da banda, que são os validadores da rede, ainda vão precisar usar aquele mecanismo de consenso rigoroso para tomar a decisão definitiva. Parte 4. Cenário prático de ordenação. Vamos aplicar essa teoria numa rede pequena para ver como funciona. Chegou a hora de ver essa teoria operando num microambiente simulado. Pense num pequeno cluster com 3 validadores, A, B e C. Vamos acompanhar juntos a jornada temporal de uma única transação. No instante 350 milissegundos, gente, isso é uma fração de tempo absurdamente rápida, muito mais ágil que um piscar de olhos. A transação é enviada para a rede. Apenas 10 milissegundos depois, o validador A, atuando como o produtor de tempo contínuo, recebe essa transação. No instante 400 milissegundos, ela já é injetada na cadeia de hash contínua desse validador A. Nesse exato momento, o validador B percebe essa cadeia e em frações de segundos já pode verificar criptografamente que a transação ocorreu ali. Ele já processa isso provisoriamente, tendo um ganho de velocidade local imenso graças a essa pré-ordenação. Porém, é só lá no instante 800 milissegundos que o validador C, assumindo o papel de líder, propõe o bloco contendo essa sequência para que toda a rede vote e chegue ao consenso final. Resumindo, a velocidade inicial fantástica é possível pela visibilidade rápida, mas a segurança definitiva sempre aguarda um instante da votação global. Parte 5. Trade-offs e próximos passos. É hora de falar sobre as realidades da engenharia. Para que toda essa engrenagem de relógio funcione nessa velocidade absurda, existem custos reais. Na engenharia, a gente sabe, não existe almoço grátis. Então é fundamental entender a parte prática. Compilando as nossas principais lições de hoje. Primeiro, usar a prova de história reduz drasticamente a latência local, porque todos os nós referenciam o mesmo metrônomo verificável sem precisar esperar por múltiplas rodadas de comunicação. Segundo, o consenso contínuo ainda é estritamente necessário para garantir o estado global da rede, superando qualquer divergência. E terceiro, e talvez o ponto mais pragmático de todos, o custo dessa velocidade recai pesadamente sobre o hardware. Manter esse metrônomo batendo super rápido e verificando a cadeia de hashes exige uma demanda brutal de processamento de CPU e de leitura e escrita de dados, o famoso I/O, em cima dos validadores. É literalmente uma troca direta de recursos computacionais brutos por uma velocidade de aplicação quase instantânea. Bom, esses fundamentos teóricos abrem as portas para a gente entender por que certas arquiteturas de blockchain operam de uma forma tão diferente das demais. Para o próximo passo na nossa jornada de aprendizado, tudo o que vimos hoje vai servir de base perfeita para a lição sobre a intuição sobre o modelo de consenso, onde essas ideias teóricas vão se chocar diretamente com a segurança e a votação em rede. Fica aqui o convite para continuar os estudos acessando o site Forge College para aprofundar ainda mais o entendimento sobre o Web3 e descobrir como esses modelos estão ativamente moldando o futuro das redes descentralizadas. E eu deixo uma reflexão provocativa antes da nossa próxima etapa. Se uma rede já sabe a ordem exata das coisas antes mesmo de votar, quão mais rápido pode ser esse sistema em comparação àqueles que precisam debater e ordenar tudo ao mesmo tempo? Fica o pensamento. Muito obrigado pela companhia neste Explainer e até a próxima!